Do livro Pela Graça Infinita de Deus, Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro. Lição número 6. Ante as solicitações da vida. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Todas as vezes que nos questionarmos se devemos obedecer ou não a uma ordem, a um apelo, a um convite, imaginemo-nos do outro lado da estrada. Certamente, quando estamos em posição de doar, temos ocasião para refletir, para questionar, até mesmo para rejeitar. No entanto, na condição de solicitador, de doente, de necessitado, o nosso sentimento é outro. Quase sempre encontramo-nos diante de problemas cuja solução não nos parece tão fácil assim. Por isso mesmo, quando tivermos que decidir sobre o assunto, deixemos que a misericórdia presida nossas determinações e atitudes. Se o espírito reage negativamente ante um apelo, se a razão parece rejeitar qualquer convocação que nos façam, perguntemos a nós mesmos se estaríamos com a mesma disposição se fôssemos o solicitante. Amparados pelo equilíbrio, pela boa vontade e pelo amor, saberemos discernir com maior exatidão os atos que tivermos que realizar. Busquemos, assim, na paz, antes de tudo, as nossas atividades e atitudes, todas elas pautadas pela lei do amor, e com certeza as decisões serão acertadas. Que a bondade de Deus, o equilíbrio de Jesus e a bênção da paz nos acompanhem agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Paz. Mensagem recebida em 20 de março de 2002. Na lição de hoje, o nosso irmão Baltazar nos traz a reflexão de duas situações. Uma, quando somos perdoados, e a outra, quando temos que perdoar. Quando temos, às vezes, que corrigir, talvez, o erro de algum irmão, quando estamos numa posição de superioridade, né? Como um chefe, um patrão, e quando somos aí o subordinado. E as duas situações nos traz muita reflexão, porque nas duas situações nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Nas duas situações, nós temos que parar, pensar, analisar, tomar muito cuidado com as palavras, para que elas não venham a ferir o nosso irmão, aquele que estamos aí orientando, trazendo orientações, trazendo conselhos, refletindo com ele a respeito de corrigir talvez alguma falha no trabalho, no dia a dia, na nossa casa, né? É tão importante quando temos esse carinho com quem precisamos, às vezes, corrigir algum erro, não é? Alguma tarefa que não foi bem feita. Então, a gente precisa ter esse carinho, esse cuidado com as palavras, porque nem nós somos iguais, todos nós somos diferentes e reagimos às situações diferentes um do outro. E é isso que nos faz crescer, né? Graças a Deus. São com as diferenças que a gente vai aprendendo, que a gente vai evoluindo. Estamos aqui encarnados
neste planeta maravilhoso para aprendermos uns com os outros, para trazermos o respeito uns com os outros, porque muitas vezes somos orgulhosos quando estamos numa posição aí de patrão, a gente tem aquele orgulho e dizer chamar a atenção de um empregado, ou de um filho, ou de um parente, ou mesmo de um amigo, de um grande amigo às vezes. A gente é orgulhoso, porque gostamos muito de apontar os defeitos dos outros, mas não vemos os nossos, não é? Então precisamos ter esse cuidado para que não venhamos a ferir com palavras, com atitudes orgulhosas, o nosso próximo, o nosso irmão que está ali junto conosco, aprendendo, caminhando, evoluindo. Temos que ter esse cuidado. E também, na outra reflexão que Baltazar nos traz aqui, é quando estamos na posição de receber esse conselho, de receber essas orientações, que devemos, meus irmãos, quando estamos nessa situação, recebermos essas orientações também com amor, com resignação, com o coração limpo de imperfeições, na qual a gente diz assim, mas o meu amigo tão querido, meu patrão que eu gosto tanto, meu filho está me chamando a atenção. Por que será? Será que ele não gosta de mim? Será que eu só erro? Será que eu só tenho erros? E não. A gente precisa ter esse coração limpo para receber as orientações que muitas vezes o mais experiente sabe trazer para nós. Então é uma via de duas mãos. Uma hora nós estamos ali, tendo que dar ordens, correções, e na outra nós precisamos ser resignados e sabermos entender a posição daquele que nos é superior. Porque quando a gente escuta um professor, por exemplo, o professor, ele vai nos chamar a atenção quando fazemos os nossos deveres errados, nossas tarefas erradas, ele vai nos chamar a atenção. Vai nos chamar a atenção com carinho, não é? Com amor. E a gente precisa entender, porque a gente não é perfeito. Nós não somos ainda perfeitos, estamos caminhando, mas ainda não somos. E ainda precisamos ser corrigidos, precisamos corrigir, precisamos aprender com a diferença do outro. Precisamos sempre ter essa palavra mágica que a gente escuta tanto nesses últimos 2 anos de pandemia, que é empatia, não é? E o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. É você analisar como seria se eu estivesse na situação do meu irmão, do meu próximo. Como eu reagiria se eu tivesse que chamar a atenção de um irmão, ou como eu reagiria quando eu sou chamado a atenção. Muitas vezes perdoamos, mas gostamos também de ser perdoados. Então a gente aprende, sempre se colocando na posição, do outro, dessa empatia que precisamos ter com o outro, de nos colocarmos no lugar do outro, de sermos caridosos com aqueles a quem precisamos colocar aí algumas situações difíceis, mas também precisamos ser resignados para entender a posição do irmão que está nos chamando talvez a atenção por alguma coisa que tenhamos feito. Porque quando a gente está na posição de escolher, é fácil. Eu escolho, eu vou fazer uma doação, eu escolho, eu faço. Mas quando a gente está na posição de receber uma doação, é importante que a gente receba essa doação de amor, de caridade, não é? Porque muitas vezes, quando o irmão nos chama a atenção por algum motivo, é uma questão de caridade, ele está sendo caridoso conosco. E a gente precisa ter a resignação de entender isso e nos colocarmos no lugar dele.
Então não é fácil, é difícil, porque somos diferentes, reagimos a situações, como eu falei, diferentes um do outro. Não podemos aí ser iguais, né? Não seria interessante, a gente não ia evoluir se fôssemos iguais. Seria chato, né? Já pensou todo mundo igual, todo mundo agindo da mesma forma? Ia chegar uma hora que a gente ia precisar aí de algumas diferenças para que a gente possa crescer, tirar lições, não é? Dessa vida maravilhosa que nós temos, dessa encarnação maravilhosa que nós temos. Essa nossa vida que Deus nos deu para que a gente cresça, para que a gente chegue no mundo espiritual, numa pátria espiritual, dizendo assim, olha, passei por situações difíceis, mas eu estou aqui. Eu soube comandar, eu soube receber com resignação as histórias da vida, né? As minhas aflições, os meus problemas, e eu posso dizer que estou aqui, cresci um pouco, evoluí, mas que tenhamos sempre, meus irmãos, essa maravilhosa, vamos dizer, empatia um com o outro, sempre analisarmos por quê. Se o outro errou, não aponta o dedo, conversa. Muitas vezes um diálogo bem feito, né? Um diálogo bem aí, vamos dizer, conversado, né? Ele é muito melhor do que uma ordem mal dada. Quando o superior conversa com o seu subordinado, ele está educando, ele está ajudando. E quando conversa com carinho, com amor. E quando o irmão que está recebendo aquela correção, né? Correção é uma palavra muito forte, mas está recebendo aquele conselho, aceita com resignação, com paz no coração, com aquela certeza de que não, eu fiz alguma coisa que não precisava ser feito, mas que agora eu estou me colocando aí no lugar para consertar tudo isso. E é muito importante que nós tenhamos esse entendimento, que nós saibamos aí nos colocar no lugar do outro com muito sentimento de amor e de caridade. Não é fácil, a vida não é fácil, mas se nós trocarmos uma ordem por um carinho, por um conselho, e se nós aceitarmos esse conselho de coração aberto, então estamos no caminho do progresso. Que fique a reflexão sempre, não é? E se fosse comigo? O que eu faria se eu estivesse no lugar do meu irmão? Que tenham todos Jesus no coração, Deus nosso Pai iluminando sempre os nossos caminhos e as nossas atitudes.